Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Mateus capítulo 26, verso 73. Esse verso faz parte da história de Pedro, uma história não muito boa na vida dele. Aqui conta toda a traição de Pedro, quando Pedro nega a Cristo. Jesus chama Pedro de canto e diz: Pedro, você vai me trair, você vai me negar. E Pedro, como sempre impetuoso, diz: lógico que não, Senhor, eu nunca farei isso, jamais, eu te amo tanto. Mas acontece, Pedro nega a Cristo. Mas no momento que Jesus chama Pedro de canto, eu acredito que Jesus poderia ter dito muito mais a Pedro. Porque Jesus lê o coração de Pedro e vê a queda. Mas quando Jesus lê o coração de Pedro, vê também a reerguida. A nova pessoa que Pedro irá se transformar depois da queda. Em um outro momento isso se concretiza. Você deve conhecer o texto. Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: claro que eu te amo, Senhor. E Jesus novamente diz: Pedro, tu me amas? E Pedro vai ficando ansioso, meio irritado e diz: Senhor, é claro que eu te amo. Em uma terceira pergunta, Jesus fala: Pedro, tu me amas? E ali Pedro, já todo nervoso, diz: Senhor, Senhor, é claro que eu te amo demais, você é minha vida. Ali concretizou aquilo que Jesus viu lá atrás. Viu a queda de Pedro, mas viu o surgimento de uma nova pessoa. Porque é assim com Cristo. Nós podemos cair, mas quando a gente se ergue, quando a gente sai do buraco, somos nova criatura em Cristo Jesus. Quero ler um outro texto com você. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus 27, verso 5. Outro discípulo, uma outra história, uma história triste na vida de Judas. E bem triste. Em contraste com a vida e com a situação de Pedro, Judas também foi avisado. Jesus na ceia disse: um de vós vai me trair. E Judas sabia que era ele. E Jesus, quando lê o coração de Judas, acontece algo diferente. Algo diferente do que aconteceu com Pedro. Jesus vê a queda de Judas, mas não vê a sua reerguida. Vê que Judas vai cair e não vai se levantar. E por quê? Jesus deu a mesma opção aos dois. Jesus chamou Pedro e disse que seria traído por ele. Jesus falou diante de Judas que seria traído por ele. Mas os dois tiveram opções diferentes. Os dois escolheram caminhos diferentes depois do acontecido. Pedro, após a negação, existem estudos que dizem que ele encontrou João, ele encontrou Maria, ele encontrou Tiago. Deus, de certa forma, permitiu que Pedro encontrasse pessoas boas. E Judas? Judas não encontrou ninguém. Judas encontrou com demônios. Anjos maus cercaram Judas, o acusando, debochando, a ponto de Judas pegar uma corda, jogar numa árvore e se enforcar. Hoje eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem você quer ser? Pedro ou Judas? Você pode ser Pedro, que caiu várias vezes, que negou até mais do que 3, mas que se levantar as mãos para Jesus e disser: Senhor, eu estou aqui, eu te amo, Ele vai mudar a sua vida e vai fazer diferente de agora para frente. Ou você vai ser Judas, que realmente traiu Jesus também, mas que optou por se enforcar e se afastar mais de Jesus, ficar longe dele em definitivo. Eu não sei onde você está, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quantas vezes você já tem negado a Cristo, traído a Jesus, mas quero lhe dizer uma coisa. Deus está fazendo isso na sua vida agora. Está mandando pessoas, está te colocando em lugares, você tem ouvido pessoas, frases, textos, te levando a Jesus. Pessoas boas têm te chamado para ir para a igreja, a conhecer a palavra, a ficar próximo de Jesus.
Quero orar com você agora, para que você entenda que Deus está correndo atrás de você. Como fez com Pedro, porque Pedro optou por isso. Mesmo depois da queda, Pedro disse: eu quero Jesus. Diferente de Judas, que caiu e não se arrependeu. Pelo contrário, piorou ainda mais a sua situação. Feche seus olhos. Deus, nos ajude, dia a dia. Sabemos que traímos a Ti, negamos a Ti, no trabalho, seja na faculdade, seja na rua, seja no mercado, seja dentro de casa. Mas, Senhor, nos ajude a sermos como Pedro, a nos arrependermos verdadeiramente dos nossos enganos, dos nossos erros. Buscarmos a Tua mão, Senhor, com a certeza de uma nova vida, de uma nova jornada. E seremos nova criatura, porque estaremos ligados a Ti. Fique conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.